Pronto, pessoal, agora sim, em definitivo, entramos nesse momento. Já já nós vamos dar início a mais um episódio da nossa live piaguiense, tá? Dessa vez com a nossa escritora Lívia Pessoa. Agora sim, em definitivo, nós vamos já já dar início à nossa live. Vamos só aguardar a nossa convidada, já já a gente dá início. Oi, Pronto, boa noite, Lívia, tudo bem? tudo, boa noite. Eu estava só fazendo um teste ainda agora há pouco, eu sempre faço para ver se a internet está funcionando, sempre para Sim, prevenir para algum sim, problema. tudo bem. Vamos já dar início. Primeiramente, boa noite a todos aqueles que nos acompanham pelo Instagram do Piagui, nossos entusiastas, nossos leitores, aqueles que também vão nos acompanhar através do nosso canal no YouTube. Hoje, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, temos aqui uma escritora, poetisa, que hoje é a nossa querida convidada aqui do oitavo episódio da Live Piaguiense. Boa noite, Lívia, tudo bem? Boa noite, Ailton. Tudo bem. Muito feliz de estar aqui. Ah, que maravilha, então. Hoje, dia 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra, que a gente possa refletir acerca da luta contra a desigualdade racial que ainda é muito grande no nosso país. E vamos já dar início à nossa querida, nossa tão aguardada conversa. Bom, Lívia, eu sempre começo com uma pergunta um tanto pretensiosa, porém instigativa, tanto para quem está assistindo quanto para o nosso próprio convidado. Eu perguntaria de forma muito tentadora quem é Lívia Pessoa. Eu acho que eu me pergunto isso todo dia, mas a resposta mais correta que eu posso dizer é que Lívia Pessoa é humana. É alguém que erra muito, que acerta, que tenta aprender com todas essas situações, que busca sempre melhorar de uma forma que some não só para mim ou para os meus amigos, mas para o mundo em geral mesmo. Eu acho que pode mais me definir é humana. Maravilha, então. Então a gente vai começar pelo começo. Vamos falar um pouco sobre a pequena Lívia Pessoa. Como foi que surgiu a pequena Lívia Pessoa para esse mundo, para o nosso mundo? Assim, surgiu aqui em Paraíba, nascida e criada, em 2001. Para muita gente é muito assustador, porque eu sei falar e andar, mas pois é. E eu tive uma vida muito tranquila, minha infância muito. Morava com meus pais e com meu irmão. E quando meu avô morreu, meu avô matou minha avó, eu e meus pais, também meu irmão. E não saí daqui desde então. Prestar a faculdade, mas até então moro aqui com ela. Sempre estudei na mesma escola, a não ser nos últimos anos, que eu estudei no Arco-Íris, mas os outros 15 foi no Colégio das Irmãs, o que fez com que eu cultivasse a vida de longa data. A maioria dos meus amigos tem 10, 15 anos de duração. E eu acho que fez com que construísse muito a minha personalidade e como eu me relaciono com as pessoas, porque eu não gosto de abrir mão, então eu acho que essa estabilidade de ficar com as mesmas pessoas desde cedo pode ser descrito assim. Ah, que maravilha, então. Então, você falou que estudou 15 anos na mesma escola, no caso, o Colégio das Irmãs, aqui em Parnaíba. Eu Sim. gostaria, assim, então foi nesse ambiente de escola que surge
os primeiros passos literários, seus primeiros passos literários surgem nesse espaço ou foi em casa com a influência do pai ou da mãe? Como foi que você começou a ter esses primeiros passos literários na sua vida? Assim, a escola com certeza foi um grande aliado. Todas as minhas professoras de literatura, de redação, foram pessoas assim que eu guardo no meu coração até hoje. Mas o primeiro momento em que eu me encontrei nessa relação de escrita foi em casa, foi no quarto da minha avó. Eu achei um livrinho de poemas muito antigo, do Castro Alves. E aí eu comecei a ler e eu fiquei deslumbrada. Eu fiquei absurdamente encantada. E na hora que eu li aquilo ali, eu não entendi. O Castro Alves é bem rebuscado. Então, eu não sabia direito o que estava sendo escrito ali, mas eu sabia que eu queria fazer aquilo. Eu sabia que eu queria poder ter aquela magia de teletransportar uma pessoa pelas palavras. E eu acho que é uma das minhas maiores metas como escritora e como pessoa poder fazer isso, entendeu? Então, foi nesse dia que eu peguei esse livro e fiquei lendo e, meu Deus, o que é isso? Que coisa linda! Que eu comprei meu primeiro caderno para escrever os meus poemas. E aí, eu lembro dessa memória muito viva na minha cabeça. Você já começou com um poeta dos grandes, né? O grande Castro Alves, poeta Sim, romântico brasileiro, né? aham, com certeza. Patrono da poesia brasileira. Então, realmente foi assim, era para você mesmo ter acesso a esse livro, né? Foi o destino, eu acredito muito que tudo se encaminha como deve ser. Ah, que maravilha, então. Então, digamos que a sua primeira influência literária foi essa, né? Foi essa leitura de Castro Alves, foi esse primeiro contato com a poesia. E depois foram surgindo novas oportunidades, novas leituras. Como é que foi a continuação desse seu fazer poético? Depois disso, a leitura se tornou fácil, né? Porque eu comecei a querer poder entrar nesse mundo mais vezes. Então, eu sempre gostei muito de ler, eu sempre gostei muito de ter livro. Eu tenho vários livros dentro do meu quarto, porque por mais que eu goste muito de cinema e de séries, tudo isso, eu acho que a leitura é uma experiência única. É um momento em que você se encontra, você e aquelas palavras. Então, é uma vivência tão única. Então, depois disso, depois de Castro Alves, eu comecei a ler livros de romance, de ficção, mas foi quando eu li Fernando Pessoa, que até hoje é o meu grande, que eu entendi qual era o meu papel como escritora, de poder fazer aquilo com a Que cabeça mais maravilha. madura. E, querendo ou não, é uma evolução que o escritor vai tendo, né? Ele vai tendo contato com novas leituras, ele vai ganhando vocabulário, porque no começo é muito difícil, a gente quer exprimir muita coisa, mas por conta do vocabulário limitado, a gente está ainda começando, fica mais complicado, né? Mas por conta dessa Sim, evolução que o escritor vai tendo, porque o escritor, antes de tudo, ele é um leitor, ele tem que ser um leitor, porque o com escritor certeza. tem que absorver isso, e você absorveu isso desde muito cedo, com a leitura de Castro Alves, foi para Fernando Pessoa, então foi assim, foi uma escadinha, não uma escadinha certinha, mas foi uma linha reta, uma evolução que você teve, né? Sim. E eu acho que eu busco isso sempre, buscando novas inspirações. Eu comecei lendo poetas e escritores homens, né, como Fernando Pessoa e Castro Alves, que são incríveis e que moram no meu coração, mas eu sempre busco ler escritoras mulheres e conhecer artistas mulheres, porque é um reconhecimento que você tem fora de si, entendeu? Então, você vê cada vez mais essa representatividade feminina numa área que muitas vezes é desmerecida, eu acho muito importante. Eu acho que também, quando meninos mais jovens vêm falar comigo, por mais que não querendo me comparar a ninguém, porque eu ainda tenho muito que caminhar, mas quando eu vejo meninas jovens lendo os meus livros,
falando que gosta e que começou a ler por conta disso, isso faz com que eu entenda mais qual é o papel de um escritor, que não é só escrever, não é só publicar um livro, é muito mais, é trazer uma visão para gerações futuras, para pessoas que precisam dessa inspiração para seguir em frente de alguma forma. Eu, eu ia tocar exatamente nesse assunto da questão da participação feminina lá na frente. Agora eu vou aproveitar o seu gancho que você já falou, né, e realmente essa questão da representatividade feminina na literatura de Parnaíba, que ainda está muito aquém do que se deve ser, não é? Que a gente tem, querendo ou não, a gente tem uma hegemonia masculina que ela é praticamente em todos os campos da vida, e na literatura isso também acontece, né? Tanto é que em Parnaíba nós temos poucas escritoras, a gente tem muitos escritores, agora escritoras são poucas, e querendo ou não, quando aparece uma pessoa como você, que apesar de jovem, muitas vezes tem esse preconceito contra o jovem. O jovem ele não sabe, ele é inexperiente, ele ainda tem muito que caminhar, mas é necessário que alguém comece, que alguém seja o primeiro, que tenha a coragem de colocar a cara à tapa e servir de exemplo para outras pessoas. Eu assim, tenho quase certeza que você deve receber muitos relatos desse tipo de outras poetisas, que muitas vezes ficam ali com medo de entrar nesse universo que é masculino, que infelizmente existe, não tem um equilíbrio de forças, né? Pois é, sim, tanto é que, o fato de eu ter lançado um livro, né, eu fui considerada a escritora mais jovem, 17. Foi uma surpresa para mim também, de alguma forma, porque mais nova, né, antes mesmo de lançar o livro, eu sempre soube que eu queria lançar, que eu queria ser escritora, que eu queria lançar livros. Mas sempre quando eu imaginava isso, eu me imaginava uma mulher mais velha, igual nos meus 30, 40 anos, porque essa é a idade em que você normalmente com estabilidade, com capacidade, com talento, com maturidade para viver uma experiência dessa. E quando eu, de fato, consegui, né? Quando eu fiz o meu lançamento, eu vi muitos olhares dessa de saber, por eu ser mulher, por eu ser nova, por eu ainda não ter uma carga de ter essa dúvida a respeito do que eu estaria fazendo ali. Entendeu? Então, tem muita influência a respeito do que você se vê no outro. Então, quando as pessoas ficaram falando isso, né, tipo, duvidando e criando essa onda de não entender por que eu fiz isso tão nova, querendo ou não, você se questiona a respeito disso. Você se pergunta se realmente deveria estar ali, se realmente era possível. Então, você receber uma verificação do próprio Glaucio, dos meus familiares, das pessoas que leem meu texto e não são meus amigos, e dizem que é bom e que vale a pena ler, é muito importante para qualquer escritor, para qualquer artista. Mas eu acho que para a mulher, para a escritora feminina, é muito mais válido, porque é uma quebra de um padrão que existe há muito tempo, né? Felizmente é uma hegemonia que existe dentro da literatura, né? Nós temos ainda poucas escritoras, né? E que bom que isso está mudando ao longo do tempo, e pessoas como você que tem a coragem de ir lá e mostrar o seu trabalho e dizer: aqui temos também mulheres tão talentosas quanto, e isso é muito importante, isso é um precedente muito importante, né? Eu fico muito feliz de receber esse reconhecimento, é realmente muito importante. Você falou do seu próprio livro, você já tem um livro publicado, né, o livro Catarse, que eu já tive a oportunidade de ler, inclusive. Como é que foi como eu vou deixar que você mesmo defina o seu próprio trabalho, eu não vou nem ter essa audácia de fazer isso. Como é que foi Catarse? Foi avassalador, foi uma experiência de transgressão espiritual. Assim. Eu precisava, foi uma cura para minha alma,
para tudo que eu vivi naquele momento. Por mais que, como eu disse antes, né, a minha pouca idade, a minha pouca experiência, às vezes tipo, relativize a capacidade de sofrimento ou as experiências que você já viveu, né, a gente acaba atenuando, a gente acaba suavizando. Mas o ano que eu lancei o meu livro foi um ano muito complicado para mim, a respeito de lutas internas, descobrir, saber quem eu era, o que eu queria para minha vida. E Catarse foi a minha tábua de salvação. O que eu precisava para me libertar de certos sentimentos, de certas experiências, de certos traumas. Porque eu acho que tudo que nos faça purificar a nossa alma é importante, seja religião, seja esporte, seja a arte, a cultura. E para mim foi o meu livro. Foi eu escrevendo e preparando esse texto, se criando e arrumando ele para que ficasse da forma que eu me sentisse mais leve. Foi o momento em que eu pude me libertar, de verdade. Foi uma grande salvação, meu livro. Mais bem posso definir. Certa vez eu li em uma crônica, eu não lembro porque faz muito tempo, que a libertação do escritor é quando ele publica o livro, porque ele não tem mais o que mexer, ele não tem mais como mexer no livro. Você passou por isso Exatamente. quando estava construindo Catarse? Sim, porque eu sou muito perfeccionista, né? E o meu livro foi lançado independentemente, foi dos meus pais e dos meus avós. Então, não foi por nenhuma editora. Então, quem corrigiu, quem editou, óbvio que com a ajuda da editora, da CE Arte, foi muito importante, mas querendo ou não, foi um trabalho muito individual meu. Então, eu sempre queria mudar alguma coisa, eu não estava bom o suficiente, tinha que ficar mais reto, mudar uma palavra. Então, quando eu lancei, foi o momento de, tá, não tá mais no meu alcance, não é mais minha responsabilidade. Querendo ou não, quando o escritor ele coloca a obra dele no mundo, ele perde totalmente o controle desse trabalho, no bom sentido da palavra, né? Exato. Quando eu ia perguntar o porquê desse nome Catarse. Explique para nós por que você escolheu exatamente essa palavra para ser o nome do seu livro. Essa história eu já contei, eu acho que umas 1000 vezes, mas eu sempre gosto de contar de novo, porque é minha mania de contar várias histórias sempre. Mas o nome em si surgiu de um acidente. Só que eu não acredito em acidentes, então eu acho que é destino. Porque eu estava pensando no nome, né? Eu já estava com o livro pronto, quase pronto, mas o nome não tinha ainda. Então eu estava ainda nessa procura. Quando eu estava escrevendo um texto para esse livro, que eu não lembro mais agora, para colocar dentro dele. E eu tava, assim, quando eu escrevo, eu não sei se isso acontece com outros artistas, mas quando eu escrevo um texto, quando eu estou muito inspirada ou vivendo aquele momento, eu meio que entro em transe. Eu começo a escrever, e depois eu corrijo alguma coisa errada, tiro alguma palavra. Mas quando eu começo a escrever é desse jeito, é tipo sem parar. E eu tava escrevendo assim, eu tava escrevendo. E aí, quando eu fui ler para corrigir, para dar uma olhada, eu vi essa palavra, catarse. E eu não lembro, tipo, de onde que eu tirei ela. Eu confundi ela com catáfora, que é um termo do português, da gramática. E eu queria. Só que aí eu coloquei catarse e eu não entendi. Eu falei, meu Deus, que palavra é essa? Eu não vou colocar uma palavra que eu não sei o que é. E aí eu pesquisei na internet, né? Quando tinha lá, eu fui ler sobre, porque eu fiquei interessada. E eu fiquei assim, em êxtase. Eu fiquei, meu Deus, que encaixe perfeito, porque era exatamente o que eu estava passando naquele momento. Catarse significa purificação. É quando você passa por alguma experiência muito traumática ou difícil, de qualquer forma, e você se descobre de uma nova maneira. Então, é como se você passasse. Catarse é um processo de cura. E quando eu vi isso, é isso, esse é o nome, não tem outro. É exatamente isso que está acontecendo comigo.
exatamente isso que esse livro representa e que eu espero que traga esse sentimento de alguma forma para as pessoas que leem ele, né? Nós temos aqui vários comentários acerca do seu livro. Quem leu o teu livro teve a mesma sensação de purificação. Lívia é inspiração demais. Temos aqui vários comentários. Temos aqui Mônica Pessoa, o vereador Carlos Pessoa, seu pai. Temos aqui várias pessoas participando. Melhor escritora, da Márcia Isabel Melo. Parabéns pelo lançamento do seu livro. As pessoas realmente estão participativas hoje, estão assim, animadas pela sua participação. Eu tenho bons amigos. Que maravilha. Então aproveitando essa vibe de catarse da sua própria obra, eu gostaria que você lesse para nós algum texto, se você separou alguma coisa para mostrar para a gente do seu trabalho. Eu separei um, agora eu vou colocar meu óculos, porque eu sou míope. Tudo bem. Tá, vamos lá. Será que seus sorrisos são como os meus? As piadas ficam mais engraçadas vindo de ti, e eu nem sei o porquê. Fico com medo da loucura e da minha capacidade de criar esses monstros que dormem debaixo da minha cama. É coisa da minha cabeça os olhares? Com certeza. Acho que nunca vamos nos realizar e permanecer nessa corda bamba a vida inteira no meu meio da altura. Sinto o vento tomando meus cabelos como se fossem seus e noto que estou à beira de um precipício. Não sei voar. Na verdade, talvez caísse como uma pedra, caso permanecesse segurando a tua mão. Romântica. Pensar que ele caía no fim para me segurar. Não conheço teus medos, e por impulso, deduzo todos eles como se fossem esquecendo a singularidade que ocupa as tuas decisões. Não fui eu quem você escolheu. E, de novo, passei de mim com o meu complexo de heroína. E, por sua vez, vão. Tentei te salvar, e parte de mim se rasgou. Pude notar os sotaques das tuas frases prontas e como eles se desmanchavam ao meu redor. Afinal, você sabia que realmente necessitava. E mesmo assim, não foi o suficiente. Jurei a minha meia dúzia de amigos que já estavam farta desses pensamentos. Sarei o corpo e segui em frente. Mas um dia você vai descobrir que parte de mim ficou nas suas mãos. Pelos olhos, que por sua vez estavam marejados, fechei o caderno e te contei sobre o meu filme favorito. É isso. Que forte, hein? Dentro dessa... como foi, o que é que você gosta de relatar dentro dos seus próprios textos, baseado nesse que você leu para nós e dos muitos outros que existem no seu computador, no seu próprio livro, enfim. Qual é o tema ou os temas principais que você gosta de trazer para a sua escrita? Assim, eu sou muito intensa e muito dramática, então eu adoro falar de amor, eu sou apaixonada pelo amor. É um dos meus temas favoritos e que mais me inspiram mesmo. E muita gente, teve até uma situação engraçada, que uma vez texto inspirado na música da Cássia Eller, né? É aquela que tem a partezinha "Sou poeta e não aprendi a amar". Eu fiz um texto inspirado nessa música e em tudo que traz ela. E o meu professor de biologia esse texto no meu Instagram. E aí ele me chamou na turma, na frente da turma, e falou assim: olha, não se preocupe, você vai encontrar o amor. E eu fiquei assim, não, professor, tá tudo bem, não significa só isso. Muita gente quando vê os meus textos, ficam, meu Deus, ela tá sofrendo muito por amor. Ou, meu Deus, ela tá muito apaixonada. E sabe? É uma inspiração que vem de uma música, de um texto, de uma pessoa que eu conheci, mas não necessariamente. Ser escritor é isso, ser artista de qualquer forma é isso, é interpretar as situações que você vive. Então é muito complicado, até pelo motivo de que, além de ser escritor e de gostar muito de escrever sobre amor, eu também tenho a pretensão de ser jornalista, né? Eu já
um podcast. E a minha vontade é ser jornalista política, jornalista econômica, que fala sérios, não tão voltados à cultura ou à literatura. E muita gente, o meu medo, né, e o que é essa falta de crença a respeito de uma escritora que escreve sobre um jornalista que fale sobre política, entendeu? Então as pessoas costumam não entender que as pessoas são. Eu me considero múltipla, por mais que eu goste de escrever sobre uma história bonita de conto de fadas, eu também gosto de falar sobre os problemas sociais que acontecem no nosso país. Então, as pessoas costumam colocar em caixinhas, e não é isso. A gente é muito mais, a gente pode ser muito mais, né? O ser humano tem várias possibilidades, né? Não necessariamente somente um escritor e somente naquele mundo abstrato da escrita, mas partir é para outros campos e se descobrir outras coisas é muito importante também para o próprio escritor também se redescobrir para que ele possa buscar ali uma outra visão do que ele tinha sobre algum tema, sobre alguma pessoa ou algum, enfim. É importante isso, né? E você tem essa vontade de ser jornalista, não é isso? Sim, tenho. Você tem essa vontade, você tem inspiração em alguém para isso? Ou você realmente é uma Assim, coisa própria sua? muita gente acha, na hora que eu falo que eu quero ser jornalista, já relacionam aos meus pais, mas foi totalmente o contrário. Meu pai e minha mãe não queriam que eu fosse. Acho que justamente pelo conhecimento da profissão, mas foi uma. Não sei nem explicar de onde é que veio. Foi uma vontade que nasceu comigo mesmo. Eu já oscilei entre direito e jornalismo por terem proximidade a de redes sociais e de leitura e de falar, mas o jornalismo sempre foi minha paixão desde que eu me entendo por gente. E eu fiz muito com meus pais para poder seguir ela, porque minha mãe não apoiava muito, nem meu pai, mas por pura preocupação do pai mesmo. Mas depois, hoje, eles me apoiam 100% na minha escolha. Eles veem que é realmente a minha paixão. Sou destinada a ser mesmo. E é isso. Eu espero muito poder concretizar essa minha meta, né? De ser uma jornalista correta e qualificada no que eu quero fazer. E irá conseguir com certeza. Já tem todo o talento e a matéria-prima toda já em formação. Com certeza vai dar certo. Fico muito feliz. Obrigada. E um jornalista, ele precisa ser plural, porque ele tem que entender de direito, de história, de geografia, de ciências sociais, de relações internacionais. Então, querendo ou não, é exigido um cabedal de coisas, né? E com certeza você já está indo atrás disso. E agora a gente vai falar sobre os podcasts que você acabou de falar que já estava engatinhando na carreira jornalística com os podcasts. Como foi que surgiu essa ideia? Como foi que veio essa inspiração para partir para mais um campo da vida? Assim, eu sempre tive muita vontade de fazer um podcast, não sempre, porque é recente, mas já tem uns 2 anos, mais ou menos, que eu tinha essa vontade, mas eu colocava obstáculos, não dá para ir pra escola, não, o que que eu vou falar, as pessoas não vão acreditar em mim, ou algo do tipo. Mas eu sempre tive essa paixão por falar. Acho que dessa forma, assim, eu fui inspirada pelo meu pai, porque ele sempre trabalhou em rádio, então eu sempre fui para as rádios com ele. E eu sempre gostei desse ambiente, eu sempre gostei da energia de falar para um microfone. E esse ano, por conta de eu estar estudando para o vestibular, né, e não estando mais na escola, só pelo cursinho, acompanhando as notícias com a crise que estava tendo na pandemia, as problemáticas que estavam culminando naquele momento, porque esse é o meu momento
de tentar, de falar, de dar minha opinião sobre alguma coisa. Porque, querendo ou não, mesmo que não seja relevante para fulano, para ciclano, para mim é. E eu acho que esse é o mais importante. Eu fazer esse laboratório comigo, né? Entendi. E como tem sido a repercussão desse seu material, desse seu mais novo material pelo Spotify, que você publica, né? Sim. Como é que tem sido o retorno do público acerca desse material que você tem produzido? Mais do que eu esperava. Eu realmente esperava que 5 pessoas ouvissem, sendo meus amigos e minha família. Mas tem muita gente ouvindo, muita gente vindo falar comigo, cobrando, porque eu não estou mais postando, mas porque está muito atarefado, mas vai dar certo. E, pois é, muito retorno positivo, pessoas que eu não esperava, pessoas mais velhas e entendidas do assunto, vindo falar comigo que gostou dos dados, que pesquisou, que não sabia do que eu estava falando naquele momento, e que foi procurar e depois entendeu. Então, foi uma resposta muito positiva, porque eu validou o artista, ele vive um pouco dessa validação externa quando ele expõe o seu trabalho, seja ele qual for. E quando eu recebo essa validação é muito importante, por mais que não seja a única coisa que nos mova, querendo ou não, dar um gás. Ah, eu estou o pensamento de alguém, eu estou incentivando aquela pessoa a pensar de alguma forma. E isso me deu muita alegria, muita ansiosidade para o que tem por vir na minha profissão e no meu curso e nessas áreas que eu quero trabalhar. Ah, que maravilha, então, que bom que... E assim, a internet, ela oferece múltiplas possibilidades, né? Há 10 anos atrás era muito mais complicado você publicar o seu trabalho, você ir para novas possibilidades e, de repente, a internet em 2021 está assim... Você pode fazer um podcast, um post no Instagram, fazer uma live, como a gente está fazendo agora. E o alcance disso é assim, a gente não tem controle, a gente não pode controlar quem vai ouvir o podcast, quem vai assistir a live, quem vai ler o nosso livro. E a importância disso e a responsabilidade disso, não é? Como é que você tem lidado com essa tamanha responsabilidade de levar, de se comunicar com as pessoas? Muito nervosismo, porque eu utilizo muito o Instagram para minha plataforma de divulgação dos meus textos, né? Mas, querendo ou não, no Instagram você tem um certo controle, porque é na sua página, você pode editar alguma coisa que você escreveu errado, ou algo do tipo, ou você pode apagar. Mas nos meus podcasts é um nervosismo diferente, porque além do meu controle de diversas maneiras, desde as pessoas que estão escutando, quem está escutando, até alguma coisa que eu falei errado, então, tipo, que eu falei, a língua embolou, algo do tipo, que depois eu fico, meu Deus, não acredito. Eu escuto, acho que umas 30 vezes, e aí na 31ª eu falo, não, eu tenho que parar, porque senão eu vou surtar, eu vou apagar. Tá no mundo. As pessoas vão dar o retorno, se for bom, foi, se não foi bom, eu tento de novo. Então, eu acho que é esse o sentido. Dar o seu melhor, e se não foi o que você achou, no próximo melhor. É isso. Né? A gente precisa começar em algum momento e, assim, a gente quer sempre melhorar uma coisinha, né? Melhorar um tique nervoso que a gente tem, uma palavra que a gente fica repetindo toda hora. Eu também passo pela mesma situação. Eu escuto as lives vez após vez e eu penso que eu fiz, que não, agora foi melhor. Aí quando eu vou assistir, eu gaguejei, falei 5 vezes o né, 5 vezes o viu. E é Sim. assim mesmo, a gente está melhorando devagarzinho, né? Tudo é aprendizado. E eu lembro que um dos títulos do seu podcast era Humor, se eu não me engano, era assim, Humor, Política e Fluminense. Na hora que eu olhei, eu Isso. falei, eu tenho que escutar isso, eu tenho que ouvir, porque é um nome inusitado, Humor, Política e Fluminense. Eu falei, eu tenho que escutar. Essa questão do nome que você dá é muito importante, né? Sim. Eu peguei justamente inspirações em outros podcasts que também tem dessa ideia mais de não ser um nome tão clichê. Tipo, por exemplo, o assunto do primeiro episódio que você falou é sobre a influência do humor nas nossas relações pessoais e políticas e na sociedade em geral. Mas
eu sempre gosto de dar de dinamizar tudo que eu faço. Eu não gosto de permanecer na mesma forma. Eu acho que enjoa, que as pessoas não têm tanto interesse. Então, eu sempre busco mudar e dar uma inventada. Então, quando eu escrevi esse nome, eu pensei, cara, tem que ser alguma coisa que seja divertido, que as pessoas se interessem, mas que também me pegue o assunto do podcast, do programa, né? E as pessoas têm essa curiosidade de entrar. Então, eu acho que deu certo, né? Porque você falou que Com certeza. E o nome da série é Clareou, não é isso? isso foi um nome bem sofrido. Eu passei semanas tentando achar algum nome perfeito, que desse, que combinasse com a minha dia. E eu achei um nome que eu tinha adorado. Só que aí depois eu descobri que poucas semanas antes, alguma coisa eu fiquei super deprimida. Meu Deus, o que eu faço? Não tenho como agora eu publicar um outro. E aí apareceu esse nome, cantor também. Eu fiquei apaixonada. Eu falei, não, é esse. Porque a ideia de luz e sol, essa energia que engloba esse nome me remete muito ao que eu quero ser pro mundo, assim, de alguma forma. Uma luz, de alguma maneira, seja pequena, seja grande. Eu quero iluminar alguma coisa, alguém. Levar informação de qualidade, porque eu vejo que, quando eu escuto os seus podcasts, eu vejo que existe uma linearidade, uma sequência de ideias e um planejamento, que é tão importante para o sucesso de uma ideia, o planejamento. É, por isso que as pessoas vêm me perguntando, né, por que eu não tô gravando muito. É porque não é só, vocês escutam os 15 minutos que tem ali. E para ter aqueles 15 minutos, são horas estudando, fazendo o roteiro que eu vou falar, e gravando, e regravando. E então, são, assim, se eu for resumir, é no mínimo 10 horas de produção. Para poder ficar daquele jeito, entendeu? Então, no meio do estudo que eu tô tendo, então é muito complicado. Mas eu sempre tento arranjar um tempo e para poder fazer essa minha esse programa, porque, querendo ou não, faz com que eu me motive mais ainda a estudar e a buscar os meus nomes. É um pedaço dele realizado já. Por mais que pequeno, por mais que novo, é a minha ideia se concretizando no mundo. E você pensa que uma vestibulanda de jornalismo tem que tirar 10 horas do tempo para fazer um podcast. Realmente é um esforço assim, dantesco para você, não é? Sim, demais. Mas eu me viro sim, editar o que pode. É necessário. Para quem chegou depois do início da nossa live, a gente está hoje aqui com a escritora parnaibana Lívia Pessoa, trazendo um pouco do seu trabalho e da sua trajetória literária. Lívia, continuando a nossa conversa, eu gostaria de pedir mais uma vez, de forma encarecida, um texto seu, uma Tá, leitura sua, para que a gente possa conhecer mais um pouquinho da sua poética, por favor. eu separei aqui outro livro. Separei os livros porque os outros que eu tenho estão no meu celular e no meu computador. Só que o computador quebrou e o celular tá aqui, então tá no livro mesmo. Tá ótimo. É, qual a tua profundidade? Algumas piscinas, as públicas, as da casa do seu tio, têm aquele típico aviso sobre quantos metros ela é feita e que pessoas com essa altura não deveriam entrar. E mesmo não medindo o permitido, nós sempre entramos. As pessoas não possuem um aviso desse. Descobrimos ao mergulharmos e vermos se nos machucamos ou não. Essa ideia descabida que existem pessoas rasas ou é fruto dessa constante busca por respostas dos nossos corações. Há uma procura pela fuga do sofrimento, onde a negação de não a alma gêmea de alguém que se ama se enrola na arrogância do ser e nos faz criarmos essas teorias, mesmo sabendo que, ao dizer isso, não o faz ser menos dele, e sim que você já não é. Não se trata da possibilidade das coisas, e sim sobre o quão disposto você está em permanecer em algo que não te cabe. O universo inteiro é baseado em tamanho, altitudes e latitudes. E como a física já nos confirma, tudo depende de onde olhamos cada uma dessas medidas. Se a água bate
vezes você deseja mergulhar, vá para o lado mais fundo. Se seus pés não conseguem tocar o chão e se desespera, vá para a borda. As piscinas sempre serão piscinas. Sua largura e altura nunca mudarão. Então aprenda a entrar nas piscinas certas. E antes que perguntes, não. Essa epifania dissertada não se trata de piscinas, e sim sobre escolhas. Bom mergulho. Maravilha, maravilhoso. E assim, só mostra mais uma vez o quanto você tem talento e realmente é para você continuar escrevendo mesmo, né? Lívia, fizeram uma pergunta aqui nos nossos comentários há algum tempo, mas eu deixei para fazer um pouco mais na frente. Quem é a sua escritora favorita? Minha escritora favorita é a Matilde Campilho. Ela é uma poeta de Portugal e ela é assim, sensacional. E no meu processo de amadurecimento como escritora e como mulher, como artista, como tudo que eu me considero, ela foi importantíssima. Assim. Eu li o livro dela em 2017 e eu releio ele ao menos duas vezes, no mínimo duas vezes ao ano. É o tipo de livro que cuida de mim, assim, quando eu tô precisando. É o meu livro. É ele, com certeza. Maravilha. Dentro do seu processo de escrita, como é que qual é a sua identidade de escritora? Você é uma escritora que sempre produz ou você tem uns períodos que está escrevendo mais, outros que está escrevendo menos? Como é que funciona isso para você? Eu acho que, querendo ou não, algum momento da vida, todos os escritores passam pelo período de bloqueio literário, né? Que falam que é quando você está empacado, não consegue escrever nada que você goste. Eu tenho alguns períodos assim, normalmente quando eu tô com muita coisa na cabeça ou quando eu tô muito atarefada, mas eu todo dia eu escrevo alguma coisa, seja uma frase, seja um pedaço de um texto, seja corrigindo algum texto antigo, mas todo dia em algum lugar. Assim. Entendo perfeitamente. Você falou de corrigir textos antigos, eu aproveito para perguntar. Quando você pega textos antigos que você escreveu há 2, 3, 4 anos atrás, você percebe a evolução da sua própria escrita? Você percebe que você é uma Lívia diferente daquela Lívia que você escreveu aquele texto lá atrás? Sim, com certeza. Com certeza. Acho que todo escritor faz isso, né? Observa as suas mudanças. E tem textos que, por exemplo, quando eu estou. Os textos que eu escrevi quando eu tinha 9 anos, que eu ainda tenho um caderninho, eu leio e sorrio, né? Eu fico, é fofo, é acalentador, mas não são textos que hoje eu publicaria em algum lugar. Mas é muito bonitinho, entendeu? Mas os textos que eu escrevi há 2 anos atrás, ou antes de eu publicar o livro, muitos eu não me reconheço mais em alguns posicionamentos a respeito, não só do amor, ou sei lá, do próprio desenvolvimento, do desenvolvimento do texto, são coisas que já se encaixam com a nova linha. Mas muitos ainda eu me reconheço, eu vejo a evolução, eu vejo a inocência e a não tinha visto algumas coisas naquele momento. Então, eu acho que com tudo na vida, seja você ver uma foto antiga, ou você ir para um lugar e escutar uma música que você escutou mais novo, você sempre se pega pensando nos recortes que você tem na vida. Acho que todo mundo passa por isso. E o escritor ele tem uma vantagem porque ele consegue ver o que ele estava pensando exatamente naquele momento escrito, não é? Muitas vezes a gente tem uma ideia, mas uma ideia espaço, uma ideia vaga. E o escritor não, ele pode pegar, eu estava pensando isso aqui exatamente dessa forma, hoje eu penso de outra forma, de outro jeito, e todo mundo E eu passa por sempre, isso. quando eu escrevo, eu sempre gosto de colocar a hora. Eu tenho essa mania. Eu sempre coloco a hora que eu escrevi, porque depois eu gosto de ler. Meu Deus, eu escrevi isso 4 horas da manhã. O que eu estava fazendo 4 horas da manhã acordada? Eu gosto muito de fazer isso, para poder mapear meus pensamentos à medida do tempo. Que maravilha.
Durante a pandemia, a gente está em um processo, infelizmente, de isolamento social, a gente perdeu muito do contato humano, até mesmo porque é o menos recomendado nesse momento, né? E como é que você lidou literariamente com a pandemia? Como foi assim, você produziu mais, produziu menos, leu menos? Como é que está sendo? Nesse quesito, a pandemia ela foi um impulso que eu precisava, uma questão literária, porque com tanta coisa que a gente vive, né, com o celular, os filmes, com a Netflix, com tudo, você acaba perdendo o hábito, né, e entrando numa ressaca literária, e era o que eu estava. E aí, quando começou a pandemia, eu voltei a ler, então isso me durante a pandemia, se eu não me engano, eu acho que eu li uns 4, 5 livros e comprei muitos livros, muito né, nesse momento de tanto ócio, de tanto tédio. Então, na questão de leitura foi muito bom. Esse tanto eu não produzi muito na pandemia, porque, como eu disse, teve uns momentos de bloqueio, onde eu não consegui, momentos em que eu escrevia alguma coisa todo dia, mas não foi um momento em que eu produzi muito, porque na pandemia eu me estudei muito, então eu tive que, né, ter esse equilíbrio entre a arte e a necessidade. Então, para ler como leitora foi revitalizante, mas como escritora nem tanto. Eu acho que eu poderia dizer assim. Entendo perfeitamente. Querendo ou não, todo mundo teve assim que se readaptar de uma hora para outra e rever muita coisa em pouco tempo, não é assim tão fácil também. Sim, Ainda mais você que está numa fase de vestibular e é muito complicado essa fase da vida de alguém, essa fase de emprego e o que eu faço, que curso eu faço, para onde eu vou, e pressão da família e amigos incentivam e de repente você não sabe o que quer ao mesmo tempo, é muito complicado. Eu imagino que você está passando por isso também agora, né? sim, exatamente. É essa confusão que está na nossa cabeça de tudo isso. Minha mãe É, mandou alguma coisa. a sua mãe acabou de mandar o seguinte: a Lívia me mandou um textinho do Dia das Mães com 12 anos, que me fez entender esse movimento de crescimento dela em relação ao tempo. Aí, num trecho, ela disse: eu creio que ela deve estar digitando agora, já já a gente vai continuar. Nem lembro o que ela tá falando, então essa é uma surpresa para todos nós. Lívia, e para o futuro, o que é que você prepara para a gente? Você pode revelar ou é segredo, um livro novo? Como é que está De o livro, planejamento? de livro novo, só o que eu vou produzir com vocês, né, com o Piauí, que a gente vai lançar próximo ano junto. E por enquanto, só isso de livro que eu tenho em mente. Porque, querendo ou não estou tendo tempo de pensar numa nova fase para a minha escrita, porque eu acho que eu preciso viver mais uma coisa diferente para poder escrever coisas que representem essa nova fase. Porque o Catarse, ele foi uma tradução de 18 anos de vida, né? De experiências e momentos e tudo. Foi um divisor de águas. O meu próximo livro, eu quero poder fazer esse divisor de águas também. Eu quero poder transcender de alguma forma. Então, talvez daqui a 2 anos, 3 anos. Mas o mais recente é o livro junto com o Piauí. E o podcast, que eu vou continuar seguindo. Espero que passe a estar na faculdade também. Essa é a minha pretensão. Ah, que maravilha, então. E você é que participa, que vai participar conosco da obra Crônicas Entre Gerações, não é? Uma Sim. iniciativa do Piauí com a Academia Parnaibana de Letras. E como é que está sendo essa experiência? Por enquanto nova, porque a gente começou há pouquíssimo tempo, né? A questão do grupo no WhatsApp e tudo, mas a gente está com um movimento de união das gerações. Nós temos escritores que nasceram em 1955 e escritores que nasceram em 2001. Então, para você ver aí a quantidade de coisas que podem caber num livro, não é? Sim, é uma pressãozinha. Eu acho que eu sou a mais nova dentre eles,
entre vocês. Então, eu estou entre monstros, assim, da literatura. A maioria membro da Academia de Letras, o Pádua, o Klaus. Então, é muito importante, é um passo gigante para mim. Por mais que eu tenha lançado meu livro, tudo, esse livro não vai ser só sobre mim, vai ser sobre esse projeto que a gente faz junto, é sobre a cultura piauiense, a junção de ideologias, de pensamentos, de escritas. Então, está sendo uma experiência muito legal, eu acho que é muito importante para a minha vida. E muito ansiosa para esse momento. Quero muito poder segurar nas mãos. Maravilha. Já já a gente vai poder ter esse pequeno prazer, que é sempre segurar um livro novo, ainda mais quando a gente está nele próprio, não é? Sim, com certeza. Lívia, nós temos ainda um pouquinho mais de 10 minutos para conversar um pouquinho, está quase chegando ao fim, está tão bom aqui o nosso diálogo, a nossa troca de informações. E para continuar, eu peço mais uma vez um texto seu aqui para que a gente possa apreciar mais um pouco da sua escrita. Tá bom. Esse aqui não é do livro. Eu separei um de um caderno que eu tenho, que eu escrevo, né? E foi um livro que eu escrevi ano passado, ele é muito bonitinho, assim. Eu gosto dele. Eu te gostei, te desenhei e te prometi 1000 versões de mim. Promessas rasas e de uma devota sem nenhuma religião. Jurei ser melhor, mas segura e menos eu. Pequei e confesso pro papel, sendo ele o sacerdote que me absolve na madrugada. Eu te gostei, mas não gostei de mim. Logo, você também não. Você gostou da menina que ficava à sua esquerda, a impecável e incorruptível. Eu era uma pecadora e comprometi minha honestidade naquele jogo da verdade. Não disse que meu coração estava fechado para negócio. Ele não estava. Você o barganhou com o teu olho que me inundava. Mas você gostou da menina impecável e incorruptível. Eu não era a sua garota. Você não era mais o meu pecado, nem minha promessa. Era lembrança. Mas eu ainda sou a mesma garota corrupta e apaixonada. Não, mas não a da sua esquerda. É. Eita, forte, hein? O amor de novo aparecendo na sua escrita. Os meus preferidos são esses, entende? É minha sina. O amor inevitável, ele vai estar em todo lugar. Não tem como o escritor, o poeta, fugir dele, né? Sim, E a sua com mãe certeza. terminou de publicar aqui ainda agora há pouco. Deixa eu só ver se eu encontro. Pronto, a frase que você havia colocado para ela seria o seguinte: percebi que não precisava mais ficar na ponta dos pés para alcançar seu rosto. Nossa, não lembrava dessa frase. Realmente, 12 anos. sempre um pouquinho intensa, né? Imagina como é que é para uma mãe ler uma frase dessa de um filho, né? É muito forte, é muito pessoal isso. Lívia, assim, eu creio que a gente deva continuar, né, nesse contato. A literatura precisa das mulheres mais do que nunca. Infelizmente, a hegemonia masculina, como a gente já falou lá atrás, ela ainda é muito grande, são muitos escritores, homens que eu digo, e querendo ou não, as mulheres ainda são minoria, infelizmente. Como é que você vê essa mudança para o futuro, de futuramente mais mulheres participarem, as mulheres serem a maioria um dia? Como é que você vê isso? E você é participante disso? Sim. Eu acho que, querendo ou não, esse momento que a gente está vivendo é de muita desconstrução a respeito de certos padrões, em que você tem que se posicionar sim, porque não dá para você se abster de problemas sociais, de realidades que acontecem à sua volta. E essa questão da mulher na escrita é muito nítida, tanto que Clarice Lispector foi muito criticada
pela sua morbidez em alguns textos, pela sua por ser muito sombria, né, em algumas obras, porque sempre esperam das mulheres uma coisa delicada, uma coisa bonita, uma rasa, e ter essa voz para utilizá-la em outras questões, como da desigualdade de gênero, na questão da luta racial, de tudo que abrange a nossa sociedade, não é um papel que deve ser catalogado por gênero, ou por classe, ou por nada disso. Então, o papel da mulher é essencial nesse quesito. E não de ser mais ou ter mais mulheres. Não é sobre quantitatividade, é sobre ter essa representatividade, essa representação feminina. Não, quando você pensa num escritor, num poeta, você se volta aos grandes. Pessoa, Eduardo Galeano, ou Vinícius de Moraes, ou Carlos Drummond. E por mais que a Clarice tenha quebrado essa barreira e ser considerada uma grande escritora, ainda assim ela é colocada como uma boa escritora feminina. Não é como uma grande escritora em geral. É uma boa escritora feminina. Então, eu acho que deve ser colocada uma igualdade de posições, não é sobre mais ou menos, é sobre inserção de mulheres nos lugares em que elas queiram estar. E a arte é essencial, porque a visão artística de uma mulher é construtiva para a sociedade, né? Em geral. Então, eu acho que é muito importante, eu me sinto num papel relevante, querendo ou não, mostrando para essas meninas aqui de Parnaíba que tem alguma vontade de publicar no Piauí, de escrever, de publicar alguma coisa no Instagram sobre alguma coisa que escreveu, que sente vontade. Então, eu acho sim importante. Por mais pequeno, por mais tímido, por mais novo que seja esse momento para a mulher, tem que ser vivido, tem que ser continuado, e nós não podemos ter medo de dar nossa voz, né? Em todas as questões. Então, eu acho muito importante. Importantíssimo. É assim, se a gente começar hoje, lá na frente, não vai precisar ter tanto esforço e tanto sacrifício, por um espaço que é de você e de direito, não é verdade? Sim. Lívia, eu e o Piauí, o Cláudio, todos nós que fazemos parte do projeto, a gente só tem a lhe agradecer pela disponibilidade, pelo apreço pelo nosso jornal e por se prontificar a contribuir com o seu trabalho e com a sua literatura, que ainda está em formação, como a de todo mundo está. A gente só tem a agradecer. Eu que agradeço. É uma oportunidade única e, com certeza, construiu a escritora e a pessoa que eu sou hoje. O Piauí, sim, é um projeto muito importante para a minha vida. E eu acho que para de muitos artistas. Com certeza. E gostaríamos de lhe agradecer a todos que assistiram a nossa live, que apreciaram, que participaram. Sintam-se abraçados. E para finalizar, eu finalizo com a frase do ativista norte-americano e pastor Martin Luther King, que diz: se não puder voar, corra. Se não puder correr, ande. Se não puder andar, rasteje. Mas continue em frente de qualquer maneira. Exatamente. Principalmente hoje, que é um dia muito importante para a luta racial, para o antirracismo, para esse movimento negro que merece mais espaço, mais visibilidade na sociedade nacional. E aproveitemos o dia de hoje para refletir sobre tanta coisa que vem acontecendo ontem, antes de ontem e desde sempre, não é isso? Isso é. Lívia, muitíssimo obrigado, viu? A gente fica assim imensamente agradecido. Até a próxima. Tchau, tchau, pessoal. Todo mundo que nos assistiu. Tchau, tchau. Muito obrigada. Até. Por nada. Tchau, tchau.